Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre é muita alegria poder ver vocês aqui e ver mesmo, no sentido de sentir vocês aqui conosco. Quando, nesse momento, muitas casas espíritas estão tristes. Sabe por quê? Com a pandemia, os trabalhadores foram embora. E quem frequentava também. Já ouviu falar isso, Elizabeth? Alguns centros querendo fazer as suas atividades e os trabalhadores parece que foi junto com o vento. E não voltaram ainda. E os frequentadores também. Aí o povo pergunta, mas vocês ainda estão cobrando máscara, estão cobrando cartão de vacinação, e estão regulando ainda a quantidade de pessoas? Sim. Por que se aqui a gente não fizer isso, lota. Mas lota mesmo. Aqui antes não tinha corredor, não tinha, era um colado no ombro do outro. Acho que aqui ficavam umas 100 pessoas. Se a gente liberar, vai acontecer. E não pode ainda, né? São Paulo está aí começando alguns casos de Covid já. A China, a gente vê como está já aumentando. Então, a gente tem que continuar com os cuidados. Mas sem perder a esperança. Então, nós já estamos assim bem otimistas e já acreditando que em setembro vamos conseguir fazer a nossa campanha Amigo Doador. Uma campanha que... Quem é novato na casa? Quem está vindo pelas primeiras vezes? Olha quanta gente. Então, vocês não sabem o que é a campanha Amigo Doador. A campanha Amigo Doador é uma campanha que se realizava todo ano no mês de novembro, que é um mês, inclusive, do doador de sangue universal. Tem o do Brasil Nacional, que é em setembro, se eu não me engano, 10 de setembro. E o outro é 25 de novembro. Então, a gente fazia sempre em novembro uma campanha aqui, onde a gente interdita a rua, faz bazar, brechó, espaço gourmet, música, dança, teatro, venda de plantinhas, feirinha de plantas, feirinha de livro. Olha, é uma festa. Vai de 7 horas da manhã, de 6 horas, que o exército chega aqui de 6 horas para armar as barracas. E termina umas 5h30, 6 horas da noite. Enquanto isso, dentro do centro, fica a equipe do Hemocentro, colhendo sangue. Fazem a triagem do mesmo jeito que fazem lá mesmo no Hemocentro. Trazem 6 funcionários para cá e faz todo o processo. Às 4h30 da tarde, as bolsas de sangue saem daqui e vão para o Hemocentro para concluir a análise, né? Porque antes tem toda a entrevista. E essa campanha foi uma campanha que veio por intuição. Ela veio num sopro às 6 horas da manhã. E foi lindo depois o recado psicografado, porque eu tinha receio que aquilo fosse uma invenção minha. E eu pedi, pelo amor de Deus, me mande algum recado aí para me dizer se não sou eu que estou inventando moda para casa espírita colher sangue, né? Mas o recado chegou, a carta chegou belíssima, falando da importância de ser doador de sangue. E aí eu pergunto aqui a vocês, quem daqui já doou sangue? Eu, Eva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Renato, olha você. Também se vocês não tivessem ainda doado, hein? Sei não. Ai, meu Deus. Então, e quem não doou, mas gostaria de doar? Ninguém levantou a mão. Quem? Não, olha a pergunta. Quem não doou e gostaria de doar? Essa é uma pergunta. Uma pessoa. 2 pessoas. Agora eu vou fazer uma cavernosa, uma pergunta. Olha, quem tem medo de doar? Quero ver quem vai ter coragem de dizer. Olha, 2 ali. Gostei. Já começou o primeiro passo. Que ter coragem de dizer que tem medo de doar sangue, ó, já venceu a primeira barreira. Já pensou que bacana? Agora eu vou fazer uma outra pergunta a vocês duas que tiveram coragem de dizer que tem medo. Se vocês estivessem no hospital, precisando de sangue,
Vocês teriam medo de receber o sangue? Não. Essa é a questão. Muitas pessoas têm vontade de doar sangue. Tem uns que não podem, é outra história. É outra história. Vários são os motivos que impedem de ser doador de sangue. Mas aqui eu estou levando em consideração aqueles que podem, mas não fazem, porque ainda não atinaram para isso ou têm medo. Aí é que entra a função da campanha Amigo Doador. Trabalhar a conscientização da importância de ser doador de sangue. Excluindo aqueles que não podem. Eu não posso doar sangue, mas dou suor e lágrima por essa campanha. Eu não posso doar sangue, mas luto para conseguir mais de 100 doadores no dia de nossa campanha e o ano inteiro. Então, quando a gente não pode ser doador direto, mas a gente pode conscientizar, a gente pode incentivar as pessoas que podem a fazer isso. Porque o nosso medo, ele termina quando nós estamos na posição de receber. Quando nós dizemos também que não doamos porque não temos tempo, mas se a doença te pega e te bota em cima de uma cama e precisa receber sangue, você tem tempo para receber sangue. Então, a função da campanha é a conscientização da importância de ser um doador de sangue. E que muitas vezes a gente só se dá conta disso quando tem um familiar, ou um amigo, ou nós, que estamos precisando receber. Então, essa campanha faz esse trabalho o ano inteiro de conscientização. Por isso que vocês vão ver sempre aqui na casa, pessoas vestindo a blusa azul, quase igual dos arara azul aqui, e tem arara vermelha, né? Então, o Ismaelson está ali atrás com a camisa, ó, aí, mostra aí, Ismaelson, lindo de morrer, chique no último, fica mais linda ainda do que a blusa vermelha. Então, essa camisa representa exatamente a nossa campanha. E a frase que tem ali escrita, além do amigo doador, é: a esperança corre em nossas veias. Então, 2 anos parado com essa campanha por conta da pandemia. Ontem eu disse: agora, vamos aproveitar a baixa e correr para o Hemocentro. Eu estava na Unimed, acompanhando minha filha na cirurgia. Mas quando eu estava lá, não vou nem esperar sair daqui da Unimed, agora é a hora. Vamos fazer a reserva de nossa data. E aí caiu no dia 10 de setembro. Olha que maravilha, 10 de setembro. E é um mês amarelo, um mês em prol da vida, contra o suicídio. Então, e a primavera, mês da primavera, a esperança. E que você já quer convidar os arara azul, tudinho para ir cantar lá no seu centro, não é? Lá em Bahia, na turminha, olha, tá vendo? Ó. Já estivemos lá, inclusive. Tá vendo? 2 vezes, eu acho. Olha, disse aqui, ó, ao vivo e a cores. Não tem nem para onde correr, eles. Não tem nem para onde correr. Um monte de testemunha. Isso. Então, gente, fica aqui o convite para quem se interessar por essa campanha, nos procurar, porque a gente, a partir de agora, a gente passa 3 meses organizando, bolando o dia D, com todas as subequipes, e vão se organizando, se preparando, principalmente o Espaço Gourmet, esse é uma perdição, que consegue, assim, tortas maravilhosas, doces maravilhosos, e tudo que é vendido na rua é revertido na assistência social da casa. E o sangue que aqui é colhido vai assistir ao Laureano, São Vicente de Paula e tantos hospitais e pessoas que necessitam de uma bolsa de sangue para ter esperança. Então, quem se interessar pelo projeto, nos procura depois, porque quando for no dia de setembro aqui, o 10 de setembro, eu quero ver essa rua assim, pintada de vermelho. Nesse dia, ninguém usa azul, só a camisa vermelha. E todos os projetos e campanhas e trabalhadores da casa se unem em nome
da campanha Amigo Doador. É uma campanha muito forte e muito bela. Então, fica aqui esse convite a refletir sobre a possibilidade de ser um doador de sangue e mais, trabalhar junto conosco nessa linda campanha. Tá bem? E agora, então, vamos fazer a nossa prece para logo adiante passar a palavra para a nossa amiga Elizabeth, que fará a reflexão, o estudo da noite de hoje, nos trazendo um tema que envolve nosso grande amigo e irmão Chico Xavier. Já é sinônimo de emoção, né? Já estou vendo que vem emoção pela frente, né, Elizabeth? Falar de Chico Xavier sempre é uma emoção, sempre é uma emoção. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, todos aqueles que nos acompanham, nos assistem, nos amparam, nos orientam, que não sabemos o nome, não lembramos do seu rosto, não temos a sua identidade, mas que anonimamente estão conosco, zelando por nós, cuidando de nós. Ó Mestre, aqui estamos no intuito de aprender, no intuito de refletir, de absorver teus ensinamentos, de deixar entrar a tua luz, o teu evangelho, a tua paz, o teu amor. Vários são os momentos de dificuldades, de angústia, de medo, de insegurança, de incertezas. Mas, quando a ti estamos ligados, tudo isso muda, porque sentimos que não estamos sozinhos. Contigo, Mestre, sentiremos encorajados, fortificados e amparados para seguir em frente, vencendo as tempestades, os desafios, os tormentos, os nossos invernos. Que, sustentado pelo teu amor, o desânimo não se instale dentro de nós. Que a fé, a esperança, a alegria tome conta de nosso ser, nos movendo, nos levando sempre em frente, passos firmes, seguindo em busca da luz, e que essa luz nos envolva, nos invada o coração. Que teu amor se estenda sobre todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que a cada dia seja mais uma vitória, vencendo as nossas imperfeições. Deixamos aqui, Mestre, nosso eterno agradecimento por tanto zelo conosco. Graças a Deus. Deve haver um lugar dentro do teu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sentado, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Vamos lá, pessoal. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.
Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e os sonhos que ainda vem. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz, inteira feliz. Agora nós vamos passar a palavra para nossa irmã Elizabeth, que fará a palestra da noite. Beth, seja bem-vinda, viu, querida? Beijo no seu coração. Que alegria, que emoção estarmos de retorno a este lar que nos acolhe. Em nome do meigo Rabi da Galileia, eu quero saudar a todos os corações. Estamos terminando o mês de abril e não poderia deixar de ser, Eva. É um mês assim muito significativo para todos nós, particularmente para mim. E aí eu sugeri que nós pudéssemos falar sobre Chico Xavier. Chico Amor Xavier. Nós que tivemos a oportunidade de conhecê-lo,
de estar junto, de sentir as emoções que tentarei, a meu modo, passar para vocês. Mas antes que a gente adentre realmente em alguns aspectos que nós trouxemos para nós refletirmos sobre a importância deste homem admirável que esteve entre nós, eu gostaria de ressaltar, viu, Eva, da importância desses jovens músicos que saíram lá para dentro, mas eles vão ouvir. Sim, não, porque eu vi alguém entrando. Então, veja bem, em 2010 nós estivemos no Congresso Espírita Nacional, em Brasília. Primeira vez que eu estive em Brasília. E era exatamente a comemoração do centenário de Chico Xavier. Alguém aqui teve a oportunidade de ir neste momento? Não? Bom, eu só quero destacar uma coisa. E toda vez que eu venho aqui, viu, Eva, eu me recordo deste momento extraordinário. No final do evento, foi assim, uma comoção, uma emoção indescritível. E o Nando Cordel estava lá, trazendo a sua participação, cantando a música da paz, que é muito cantada aqui entre nós, não é? Muito bem, uma música muito conhecida, uma música maravilhosa, mas foi mais além. Nós soubemos depois que, através de médios que estavam no local, que neste momento, onde se encantava a música da paz, e todos estavam integrados naquela emoção da paz, da harmonia, da alegria, da convivência fraterna, daqueles dias vivenciados onde Chico foi o personagem a ser homenageado, mas, sobretudo, alguém muito querido que estava naquele ambiente trazendo também a sua paz. E os espíritos trouxeram mensagem dizendo que, naquele momento em que todos estavam envolvidos pela melodia, essas músicas em ondas luminosas foram encaminhadas para os recantos mais sombrios do umbral, onde aqueles espíritos mais endurecidos, que muitas vezes foram chamados a sair dali, a se darem a oportunidade de se reerguerem sobre si mesmo, mas o orgulho, a vaidade, tantas coisas que eles estavam imbuídos, não admitiam, não permitiam, não queriam. Mas essas ondas luminosas que foram emitidas por todo aquele grupo musical, por todas as pessoas e os espíritos que ali estavam, com certeza o próprio Chico Xavier e Ivônia Pereira, que veio trazer esta comunicação, ela que se dedicava e se dedica no mundo espiritual aos suicidas, né? Ela colaborou também para que neste momento vários espíritos, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Jesus, pudessem ser resgatados. Você ouviu sobre isso, Eva? Então, naturalmente, toda vez que nós chegamos aqui e vocês são envolvidos, como nós outros somos envolvidos pelas ondas melodiosas e por essas vozes maviosas desses jovens, que eu estou sentindo a falta de Thalita, né? A voz feminina que se destaca aqui. Com certeza, minha gente, essas ondas alcançam níveis mais necessários para resgatar almas. E eu poderia também acrescentar, viu, Eva, que no momento em que vocês estiveram na nossa instituição, com o grupo musical, quantos espíritos rancenianos foram resgatados naquele momento de harmonia, de luz, trazido pela música, pela mensagem de Jesus que veio através da doutrina espírita. Então, minha gente, o amor se expande em diversas maneiras e a música é uma delas. Mas eu gostaria também aqui de saudar a nossa amiga Janete, não é? Que surpresa boa, viu, Eva?
eu estava pensando nas pessoas, nas amigas, nos amigos que viajaram conosco em 1986. E entre eles estava a Janete, que aqui está conosco, não é? E viajou e vai comigo partilhar esses momentos. Se a emoção tomar conta de mim, por favor, nos ajudem com as suas vibrações, com seus pensamentos. Falar de Chico Xavier é falar de amor. Um homem bom, um espírito que veio encaminhado por Jesus para nos falar do mundo espiritual e trazer informações valiosas que vêm complementar a obra kardeciana. Este homem, cuja existência todos nós conhecemos através de sua biografia, desde pequena ele já trazia consigo este dom, o dom da mediunidade. Todos nós que pudemos assistir o filme, aqui, quem assistiu o filme Chico Xavier? Então, vamos recordar um pouco através da nossa tela mental. Então, assim, Chico, né, logo cedo, aos 5 anos, perdeu a sua mãezinha. Mas a sua mãezinha, ela carinhosamente falou para ele que não deixaria ele sozinho, que voltaria. Aquilo acalentou um pouco seu coração, aquele coração daquela criança, 5 anos de idade, perdendo a mãe. E seus 9 irmãos, e o pai, muito angustiado pela morte da sua esposa, teve que separar os filhos, entregando alguns parentes. E coube a Chico Xavier ficar com a madrasta, que todos nós já conhecemos, né? Um espírito que veio para ser um porta-voz, diríamos assim, daqueles espíritos doentes e infelizes que iriam buscar atrapalhar a vida de Chico Xavier. Imagine só que, ao deixar o corpo da sua mãezinha no cemitério, ele corria atrás da madrasta, 5 anos, querendo um aconchego, um carinho, uma mão que o amparasse. E a madrasta ia na frente e veio correndo, vamos logo, vamos sair, vamos voltar. E foi por aí. Naturalmente, a gente sabe o desenrolar disso tudo. Mas eu quero pontuar que, desde pequeno, Chico Xavier, ele via a sua mãezinha que o consolava. Quando ele, muito desesperado, chorava, não é? Ia sozinho ficar à sombra de uma bananeira e a sua mãezinha o consolava. Meu filho, tenha paciência. Imagine ele. Imaginemos nós, uma criança, como ele se sentia, a sua solidão, a sua dor, a ausência da sua mãezinha, mas ela estava ali para consolá-lo. E dizia, tenha paciência, meu filho, tenha paciência. Eu vou providenciar um anjo bom para cuidar de você. E assim foi, passado um longo sofrimento, das garfadas que ele levava ao ponto de ficar com grandes hérnias no estômago, no intestino, e sofrer com isso. E mais tarde foi que ele pôde, digamos assim, recuperar um pouco essa região, sendo cirurgiado, muitos anos depois. Mas aí viera a sua outra mãezinha, encaminhada pela Maria João de Deus, para tomar conta daqueles filhos que ficaram, e que alma nobre não era aquela mulher. Ao saber que os irmãos de Chico estavam espalhados, ela só aceitou se casar com o pai de Chico quando disse, quando você puder reunir todos os filhos, aí sim eu me casarei com você. Não vou permitir que eles fiquem separados. E cuidou deles. Mais adiante, a gente percebe que Chico já, digamos, por uns 10, 12 anos na escola, ele sempre viu os espíritos que estavam ao seu lado, o auxiliando.
E houve um momento em que uma comemoração onde foi colocado para aquele grupo onde ele estava estudando, queria ser feito uma redação, né, onde se falasse sobre o Brasil. Era o dia da independência do Brasil, se não me engano. Mas aí, Chico, né, sempre que via um senhor de branco que se encontrava ao seu lado, dizendo para ele, falando sobre a importância do Brasil. E aí ele correu para a sua professora e disse: olha, eu estou vendo um homem que diz para mim. O que é que ele diz para você, meu filho? Aí ele diz, com as palavras simples dele, né, o que aquele espírito estava engrandecendo a importância do Brasil, que ele colocasse no papel. E disse: não, meu filho, isso aí é coisa da sua cabeça, escute, essa é a voz do seu coração. Veja só, que espírito ainda delicado, né, Eva? Eu poderia dizer: não, você é coisa do demônio, como muitas vezes as pessoas enfatizam, né? Mas não, encorajou a ouvir como se fosse uma voz vinda do seu coração, da sua mente. E assim caminhou o Chico. Até que um dia, os coleguinhas, né? Porque ele dizia que via algumas pessoas e perguntava para os colegas: você está vendo? Disse: não, ninguém está vendo nada. Ele passou a ser até ridicularizado por conta disso. E aí, um belo dia, uma colega disse para ele: bom, já que se fala que ele escuta e vê alguém, será que existe realmente? Isso é verdade? E propuseram um desafio, buscando assim diminuir a importância daqueles contatos, daquele momento que ele tinha, que ele podia conviver com aqueles espíritos. E foi lançado o desafio para que se falassem sobre um tema muito simplório, sobre a areia. Areia, o que é areia? Não é? Uma coisa para muitos insignificante. E foi desafiado o Chico a escrever sobre areia no quadro, na vista de todo mundo. E aí eu quero só colocar o que foi que o espírito, aquele homem de branco que ele visualizava sempre, colocou. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Olhe que imagem extraordinária a respeito de um grão de areia. Que beleza! Tinha que ser um espírito de alta envergadura que trazia aquele conceito sobre a areia, e todos ficaram sem ter o que dizer. Mais adiante, a gente percebe que o surgimento na família de Chico, de uma irmã que sofria perseguição de um espírito doente de longa data, levou aquela família a conhecer a doutrina espírita. E foi através da senhora Carmen Perácio e José Perácio que eles tiveram conhecimento da doutrina espírita, onde aquela jovem que sofria aquela perseguição pôde ser acolhida, cuidada, tomando passes, participando de reuniões e assim se reequilibrar diante da vida. E foi aí que Chico teve a oportunidade de conhecer sobre a doutrina espírita e entender aqueles fenômenos que aconteciam naturalmente com ele, da vidência, da audiência, que já despontava desde pequeno, e adentrar neste mundo extraordinário que é a doutrina espírita, que traz de volta Jesus aos nossos corações. Que alegria ele sentiu com certeza ao perceber que existia este mundo espiritual, que não era uma ilusão da sua mente,
mas uma realidade patente que Allan Kardec, que também merece ser homenageado neste mês de abril, pelo dia 18 de abril de 1857, onde foi comemorado o Livro dos Espíritos. Um homem extraordinário, que também trouxe consigo a sua carga, né, de ônus diante da vida para poder trazer a lume o Consolador prometido por Jesus. Sempre me recordo, sabe, Eva, desses grandes luminares, Allan Kardec, quando em diversos momentos da sua vida, e todos nós já conhecemos naturalmente esse trecho, quando ele, muito atribulado pelas perseguições, pelas calúnias que ele sofrera, ele num momento muito de dificuldade, ele junto com a sua esposa Amélie, e naquele momento de contato com a espiritualidade, ele perguntava ao Espírito verdade, será que ele tinha realmente condições de levar adiante aquela missão, aquele compromisso? Será que realmente ele era capaz de realizar aquela tarefa? E o Espírito respondeu para ele: se você não o fizer, outro o fará. Mas ali era a oportunidade dele realizar a tarefa a que fora convidado. E naturalmente, guardadas as devidas proporções, muito anos-luz, poderíamos dizer, a gente se recorda nos momentos das atribulações e dificuldades pelas quais nós passamos. E aí, eu me pergunto, se eu não fizer, outro fará naturalmente, mas eu perderei a oportunidade de poder fazer alguma coisa, pelo menos tentar, que é este o grande desafio de todos nós que enfrentamos diariamente. Os desafios são muitos na família, no trabalho, na rua, na comunidade, na sociedade e, quiçá, talvez no próprio meio espírita. Até porque nós estamos nos encontrando, nós outros espíritos endividados que somos, né, para estar convivendo no mesmo ambiente e estarmos convidados a vencer as arestas que nós temos, cada um de nós, e aprender o exercício do amor, o exercício da convivência, conviver com. Caminhando mais adiante, a gente percebe que Chico, logo em 1927, ele começa a psicografar. Nós poderíamos destacar inúmeras, digamos assim, características mediúnicas que ele tinha, da vidência, audiência, psicografia, psicofonia, médium de efeitos físicos, tudo isso nós conhecemos da biografia de Chico Xavier. E aí ele recebe, em 1927, começa a receber as poesias dos grandes poetas brasileiros e portugueses, inclusive do nosso grande poeta Augusto dos Anjos, que é um poeta de uma linguagem muito difícil. E esse contato com o Chico, né, o Augusto dos Anjos ditava para ele, e ele, sem entender aquelas palavras difíceis e complicadas, né, vamos, meu filho, escreva. Aí, imagine só, né, numa linguagem muito assim, difícil, né, até para nós outros, digamos assim. Às vezes a gente precisa abrir o dicionário para entender a linguagem de Augusto dos Anjos. E aí vem a lume, em 1932, o Parnaso de Além Túmulo. Obra extraordinária que gerou uma polêmica muito grande naqueles, digamos assim, que fazem parte da Academia Brasileira de Letras, né? Que diriam, a gente aqui estamos no impasse. Se a gente admitir que esse jovem lá do interior, que só tem o primeiro grau, né, o primário, ele sabe trazer toda essa gama de diversidade de poemas de grandes poetas, a gente teria que ter, assim, várias cadeiras para ele preencher.
Porque, salvo engano, foram 56 poetas que ele grafou nesse livro. Ou, se é mentira, a gente tem que admitir que alguma coisa está acontecendo, né? Como é que alguém pode trazer uma diversidade imensa de poemas daqueles poetas já desencarnados? Foi um impacto que gerou na comunidade, não somente aqueles que adentravam a Academia Brasileira de Letras, mas também no meio, na sociedade. E aí foi um marco, né? Onde realmente Chico trouxe todas essas poesias, cada um no seu estilo, de cada poeta. E, naturalmente, os meios de comunicação começaram a procurar este homem que espantava as multidões com estes dons. E olha que não tinha Google na época, né? Era uma época apenas de telégrafo e cartas postadas. Mais adiante, a gente pode perceber que vários estilos permeiam a vida de Chico Xavier. A poesia, como nós colocamos, os contos, né, os livros Alvorada Cristã, de Neo Lúcio, de Humberto de Campos, né, como nós conhecemos, os estudos evangélicos que ele trouxe sobre o comando de Emmanuel, seu mentor espiritual, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz. Trouxe também a realidade do mundo espiritual, ampliando todo aquele conhecimento que Kardec trouxera no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, obras póstumas, a obra magnífica de André Luiz, que precisa e levará muitos anos a ser realmente estudada. E aí nós queremos já desde agora convidar vocês para assistir a continuação do Nosso Lar, baseado no livro Mensageiros de Luz, os Mensageiros, digamos, os Mensageiros, né, que já está sendo trabalhado, né, para vir para nós outros e para o mundo tomar conhecimento da obra magnífica de André Luiz. Tem também os romances históricos, aqueles romances que trouxeram os episódios do cristianismo primitivo. Quem não conhece o livro Ave Cristo, aqui. Alguém já leu Ave Cristo? Por favor, se manifeste e fale agora. Ave Cristo. Renúncia. 50 anos depois, há 2000 anos, obras extraordinárias que precisam ser lidas e relidas e estudadas para a gente adentrar um mundo da época do Cristo que o nosso Emmanuel traz com tanta fidelidade porque ele vivera a época. Então, só quem viveu é capaz de trazer realmente e falar da história porque viveu-la. Tem também as cartas consoladoras. Quem não conhece o filme As Mães de Chico? Quem não conhece, por favor, sinta-se convidado a conhecer, a ver. As cartas consoladoras que vieram de inúmeras famílias, mães que foram consoladas por saberem que seus filhos não morreram. A vida continuava para além desta vida. E tem um fato muito interessante que eu gostaria aqui de pontuar. Num desses momentos que Chico estava na Casa da Prece, em Uberaba, recebendo as mensagens, atendendo todos aqueles que o procuravam, uma das mães desesperadas, desesperadíssima, ela tinha perdido o seu filho através do suicídio. E ao se aproximar de Chico ali, debulhada em lágrimas, Chico, me ajude. E Chico, com todo o seu potencial, ele via mais além, observou aquela mãe e viu o filho no quadro que se mostrava ele sofrendo por causa do suicídio que cometera.
todo banhado em sangue ainda, mas muito revoltado. E dizia para Chico: foi ela a culpada disso tudo. Foi ela que me levou ao suicídio. Foi ela que não me entendeu por não aceitar que eu queria seguir a ordem religiosa. E ela não permitia. Pausa. E Chico, vendo tudo aquilo, o que ele ia dizer? Vamos fazer um parêntese para aquelas pessoas que participam do atendimento fraterno. Como é delicado esse momento. Como é delicado a gente adentrar na emoção do outro. Como é delicado a gente tentar ajudar o outro. Como é necessário ter habilidade, senso, sensibilidade, equilíbrio, principalmente quem percebe, para falar àquele que está precisando de ajuda. E aí Chico, lógico que ele não ia dizer o que ele estava vendo, mas nós sabemos o que fazemos, não sabemos? Com certeza aquela mãe sentia no íntimo, consciente ou inconscientemente, que tinha contribuído para aquele momento tão doloroso na sua existência. E aí, o que fez Chico? Chico simplesmente se levantou e abraçou aquela irmã. Não disse nada. Imagine, Genete, o abraço de Chico. Que energia amorosa ele não envolveu aquela mãe de tal forma que ela se sentiu consolada. E nós que tivemos a oportunidade de chegar perto de Chico. E aí eu queria abrir um parênteses aqui de cunho pessoal. Nessa viagem que fizemos em 1986, novembro de 1986, eu saí daqui, ralada pelo sofrimento, pelos conflitos vivenciados. Muita angústia, ninguém sabia. Porque eu não externara para ninguém. Eu seguira na direção em caravana com aqueles irmãos de ideal espírita que viviam há muitos anos, que tinham conhecimento, mas para nós outros eram, digamos, eu era uma neófita. Eu estava conhecendo a doutrina espírita que me resgatara da depressão profunda pela perda, entre aspas, porque ninguém perde, pela morte do meu pai. E eu seguia naquela caravana com o intuito de ouvir, de receber, quiçá, uma mensagem de Chico, do meu pai. Eu já tinha conhecimento da doutrina espírita, porque, como eu disse, eu fui resgatada, sabe, por amigos queridos que nos observaram e perceberam a minha tristeza profunda, que na época não se falava em depressão, mas eu estava neste caminho. Tal a tristeza que eu sentia porque meu pai tinha falecido. E o Livro dos Espíritos veio exatamente me resgatar do fundo do poço para entender a realidade da vida além da vida e que alegria imensa eu senti ao saber que meu pai continuava vivo no mundo espiritual, mas que eu, por diversos momentos, com as minhas lágrimas, com meu desespero, com minha angústia, com certeza o magoara, porque aquele que parte sente todas as nossas vibrações, as nossas emoções. Por isso que é muito importante, a Joana de Ângeles nos convida a gente nos educarmos para a morte, sabe, Eva? Eu acho que isso deveria ser uma cadeira a ser, um seminário a ser trabalhado, um estudo contínuo, porque quantas pessoas não perderam seus entes queridos nesta pandemia, quantas pessoas ainda não perdem por outras doenças, e como é doloroso tudo isso. E ela diz que a gente precisa se educar para a morte, para entender, para aceitar e para colaborar com nossos entes queridos que partem,
Porque a semelhança do nascimento, quando chega, a gente se alegra, a gente sorri, a gente é festa, não é? Para receber nossos filhos, netos, bisnetos. Mas eles choram. Não é interessante? No desencarne é o inverso. Todos nós choramos. Mas eles, aqueles que já têm conhecimento da vida imortal, espírito que somos, que continuaremos a viver no mundo espiritual, no mundo real. Aqueles que já conhecem voltam, triste, mas sabem que vão viver, vão continuar, vão ser recebidos em festa pelos seus entes queridos, e nós estamos o quê? Aqui a chorar, a lamentar. E muitas vezes no nosso egoísmo, aquele ser que está sofrendo tanto, a gente não quer que ele parta. Precisamos trabalhar tudo isso. Precisamos trabalhar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para contribuir para que esses irmãos possam partir em paz. É doloroso? É. Podemos chorar? Podemos e devemos, porque ninguém que está diante do seu ente querido que está partindo pode dizer assim que não vai chorar. Vamos chorar. Chorar é necessário, faz parte. Precisamos vivenciar o luto, precisamos trabalhar isso, essas emoções. Não entrar em desespero, mas externar toda essa carga emotiva que a morte nos convida a vivenciar. Mas, enfim. E eu também estava, assim, passando por um momento muito delicado de saúde. Estava com uma crise de coluna terrível. Eu viajei só Jesus na causa. Viajei com o meu filho pequeno de 5 anos, uma criança que foi no meu colo numa viagem de ônibus, lembra, Janete? Horas e horas dentro de um ônibus, sentada numa posição não cômoda. Enfim. Fomos tão abençoados, porque nós fomos caminhando, não sei se você foi nesse período, eu fiz 2 viagens para Uberaba. Todas as 2 viagens, nós vimos o Chico. Fomos para a Bahia, você estava nessa? A gente caminhou na direção da nossa querida Irmã Dulce, conhecemos a Irmã Dulce, conhecemos o Hospital Santo Antônio, e aprendi muito com aquela mulher magérrima, baixinha, frágil. Ela contando como ela reergueu aquele local para abrigar os desamparados, aquelas pessoas que não tinham condições de nada, principalmente de saúde. E ela dizia que, diante das dificuldades, viu, Eva, ela dizia para Santo Antônio, num diálogo assim muito íntimo. E aí eu uso também essa experiência, né? Ela dizia, olha, Santo Antônio, o trabalho é seu. A casa, o hospital é seu. Então me ajude. Vamos dizer, se vire, se mexa, traga ajuda. Estou precisando de ajuda. E a ajuda vinha. Santo Antônio não dorme. Imagine, né? Então, assim, conhecemos a Mansão do Caminho na época, Divaldo não estava, estava viajando, mas fomos recebidos pelos irmãos de lá. E caminhamos na direção também de Uberaba, onde visitamos a nossa querida irmã Eigorina, a sobrinha de Eurípides Bassanufo, que eu não conhecia a história dele. Participamos de um evangelho às 9 horas, como ela sempre fazia, às 9 horas da manhã, de domingo a domingo, orando pelos necessitados, pelos doentes, pelos perturbados, pelos infelizes, pelos espíritos sofredores. Trabalho extraordinário. Mas, depois que a gente se hospedou no hotel, e que à noite teria reunião na Casa Espírita da Prece, na Casa da Prece, e saímos em caravana, com vários ônibus, várias pessoas de diversos lugares, países. E dentro do ônibus, eu com meu filho, começava a pensar, como será encontrar o Chico Xavier? E eis que alguns
algumas quadras, eu comecei a sentir uma emoção indescritível. Algo dentro de mim me comovia de tal maneira que as lágrimas vinham os olhos e eu não entendia. Era uma emoção que, sinceramente, quando eu me recordo, eu tenho que parar para respirar. Porque foi realmente, eu já sentia a extensão da aura de Chico Xavier, o seu imenso amor. Isso foi medido cientificamente por cientistas dos Estados Unidos que vieram pesquisar Chico Xavier. E aquela emoção tomando conta. Quanto mais se aproximava, mais eu sentia. Meu Deus, chegamos. Tanta gente. Nós não tínhamos condições de sequer nos aproximarmos. A casa estava cheia, gente dentro, gente fora. Não era Janete, muita gente, todo canto. E eu com a criança de 5 anos, já cansada, com sono, e eu, a coluna só Jesus, me segurando, e procurando um lugar para sentar, nada. Me distanciei, porque todo mundo queria ver Chico Xavier através da janela, através de algum lugar. Eu, como não tinha condições, eu procurei me afastar e sentar num local que eu encontrei, porque eu precisava me sentar. Eu estava com uma dor muito grande, só quem é colunável sabe. Quem é colunável aqui? Pois é, aí quando a coisa aperta, eu, meu Deus, mas aquela emoção, e aí eu me aproximei de um lugar onde estavam algumas pessoas com várias garrafas de água, e havia um perfume no ar. E ali, naquele momento, como a gente tinha que aguardar, porque no final, Chico, ele recebia todas as pessoas, e todas as pessoas tinham a oportunidade de tocar-lhe as mãos. Lembra, Janete? Então, eu fiquei e disse, meu Deus, eu não posso estar lá, mas eu vou me aquietar aqui. E aí, naquele grupo, olha onde eu fui parar. Era um grupo de mães que tinham perdido seus filhos. Mães que estavam passando pela dor do sofrimento de uma morte recente. E eu me sentei junto de uma das mães que afastou assim do banco e disse, senta aqui. Você está com essa criança tão pesada, meu filho sempre muito grande, muito pesado. E eu me acomodei ali. E aí ela começou a contar a sua história, a sua dor. E que ali ela viera e encontrara o conforto, a consolação, o acolhimento, a amorosidade de Chico, que a resgatara na sua dor para falar da imortalidade da alma. Tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. Eu tinha sido encaminhada. Veja como a espiritualidade age. Eu não podia estar lá, ouvindo e vendo o Chico falar. Mas eu estava também sendo acolhida por alguém que, em nome de Jesus, ali estava, falando da sua dor, do seu sofrimento, e falando da alegria, da vida além da vida. E ela, lá pelas tantas, a gente conversando, e ela disse, o que foi que eu trouxe aqui? E aí eu tive a oportunidade de coração a coração falar da minha dor. E que alegria poder ouvir naquela irmã, que eu não me lembro do nome dela, mas sei que aconteceu e ficou registrado na minha história, da ajuda que eu recebi. Um anjo bom. E mais. Ela estava com 2 garrafas de água fluidificada. E ela disse assim, falei do meu problema de saúde, que estava com uma dor muito grande, e ela disse, olha, eu acabei de receber essas 2 garrafas que eu pedi para ser fluidificada. E essas águas foram fluidificadas pela irmã Sheila. Alguém aqui já ouviu falar? Irmã Sheila
uma enfermeira da época da Segunda Guerra, que trabalha junto com Chico Xavier, trabalhava na cura, se materializou. Chico serviu como meio para que ela pudesse se materializar nos encontros de efeitos físicos. E aí, o que foi que aconteceu? Ela me deu uma das garrafas, disse, olha, eu vou lhe dar. Tenho certeza que se você tomar, você vai ficar muito bem. E aí, vamos tomar agora um pouquinho, um copinho? Aí ela abriu a garrafa que ia me dar. E qual não foi a minha surpresa? Eu senti um perfume de rosas tomar conta daquele momento. Eu disse, nossa, que perfume é esse? Aí ela disse, você está sentindo? As águas que são fluidificadas pela irmã Sheila vem perfume de rosas. É a marca característica desse espírito, onde ele coloca naquela água elementos curativos que vão ser destinados para cada um que receber. E eu tive a oportunidade de tomar aquela água. E digo para vocês, meus irmãos, foi a água mais maravilhosa que eu pude tomar, fluidificada, que me resgatou, me reequilibrou, reharmonizou as minhas energias. E pôde, naquele instante, naquele momento, também trazer a saúde que eu precisava. Digo para vocês, voltamos depois de outro momento que a gente teve com o Chico, na favela dos Pássaros Pretos. Ainda tenho tempo, Eva? 5 minutinhos? Por favor. É muito importante isso. No outro dia, nós fomos participar de outro encontro extraordinário, conhecido por muitos como a Sombra do Abacateiro, na favela, ou melhor, na Vila dos Pássaros Pretos. Lembra disso, Janete? Momento ímpar, onde Chico Xavier, este homem chamado Amor, estava ali naquele lugar, milhares e milhares, filas a perder de vista, de pessoas humildes, pessoas simples, mendigos, doentes, todas as pessoas sofridas e necessitadas estavam ali para ouvir, ver e beijar a mão de Chico Xavier e receber de suas mãos pães e algumas moedas de dinheiro. Por que pães? No início da mediunidade de Chico, um dos primeiros espíritos que apareceram para ele foi a Rainha Santa Isabel, de Portugal. Lembram da rainha que saía do seu castelo e ia na direção daquelas pessoas pobres e levava pães, levava alimentos, levava roupas. E um belo dia o marido, que não gostava daquela sua atitude, daquele seja uma rainha sair e descer para a rua, se misturar com os mendigos, não era possível. Ele detestava tudo isso. E um dia que ela ia saindo com vários pães, na sua saia longa, grande, ela fez como se fosse uma sacola, né? E ele disse, para onde a senhora vai? Onde a senhora pensa que vai? Algo mais ou menos nessa linguagem. Ela disse, não, eu vou caminhar um pouco. Aí ele disse, e o que você carrega aí? Ele já pensando, sabendo que ela estava levando pães ali, né? Aí ela disse, são rosas, meu senhor. E abre a saia e ali caem os seus pés inúmeras rosas perfumadas. Foi este espírito que chamou Chico Xavier
disse: eu venho lhe convidar para que você possa ajudar os infelizes, os necessitados que estão na periferia. Leve para ele pães, em nome de Jesus, em nome de Deus. E assim ele fazia. E nós tivemos essa oportunidade extraordinária de vivenciar esses momentos que foi um marco na minha vida. Porque a partir daquele instante, eu entendi que o sofrimento me era necessário. Era um aprendizado para que eu pudesse começar a refletir no que fizera no passado. Que o sofrimento viera para que eu pudesse perceber a grandiosidade do amor. Que o sofrimento viera para que eu pudesse entender o sofrimento do meu irmão, da minha irmã, na dor, que cada um sofre. Quem não sofre aqui? Alguém aqui não sofre? Me apresente alguém que não sofre, Eva. Todos nós. Abençoado o sofrimento. Quando a dor bater mais forte no coração de cada um de nós, lembre-se, não estamos sós. Lembre-se, anjos bons estão ao nosso derredor, nos sustentando, nos dando forças. E se a gente silenciar a nossa mente, a gente vai ouvir na acústica da nossa alma ele dizer: não desista. Você não está só. Você vai conseguir. Deus te deu força suficiente para você superar. Acredite. É um desafio. Veja os problemas como desafios na nossa vida para que a gente possa realmente entender que nós somos capazes. Nós temos uma força extraordinária dentro de nós que a gente precisa trabalhar, conhecer, vivenciar. E aí sim. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Se nós somos filhos de Deus, que força nós não somos capazes de ter? E aí, queridos amigos, queridos irmãos, eu só queria deixar mais uma palavra. Tudo isso me ensinou a perceber que nós somos capazes de sermos canais do infinito bem. Esta casa, eu vi ali esses cartazes ali de Paulino, né, do nosso querido irmão. Em Deus tudo está, de Deus tudo vem, para Deus tudo vai. Francisco Paulino. Que lindo! E eu tive a oportunidade extraordinária de conhecer o irmão Paulino aqui dentro desta casa, de saudosa memória. Também tive a oportunidade, e eu queria também, todos nós, vibrarmos na direção da nossa querida irmã Leda, que desencarnou recentemente. Uma pessoa muito querida, que também aprendi muito com ela, na direção do atendimento fraterno às pessoas, às mães gestantes. Ela muito me ensinou para que a gente pudesse implantar o trabalho da mãe gestante no Eunice Weaver. Então, gente, eu fico dizendo para meus filhos a semelhança de Cora Coralina. Venho do século passado e trago comigo muitas idades. E encerrando a minha fala, como eu disse, cada um de nós somos canais do infinito bem. Você pode sair da sua dor e olhar para o outro e ser instrumento de alegria, de paz, de fraternidade. Cada um de nós trazemos conosco um arsenal infinito de coisas maravilhosas. A sua palavra, o seu gesto, o seu abraço pode resgatar vidas. Portanto, queridos amigos, quero concluir aqui com a poesia do nosso querido Chico Xavier, de Alta de Souza, que diz assim: a poesia se intitula Agora.
Agora, enquanto é hoje, eis que surge, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estenda as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura. Caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor. Faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis um minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E, ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela paciência com quem nos ouviram. Obrigada, Eva, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta casa, que amo de coração e que sou tão acolhida e querida por esses irmãos. Muito obrigada, que Deus siga conosco, onde estivermos. Muita paz. Obrigada, Elizabeth, pelo seu recado, pela sua reflexão, pelo seu convite a refletirmos, a pensarmos e a buscar dentro de nós as nossas melhores porções. Né? E vamos já finalizando. Logo mais teremos o momento do passe. Solicitamos quem ficar aqui esperando receber o passe permaneça em boa vibração, cantando ou em prece, mas não conversando e nem vendo celular, viu? Não é hora do celular ainda, só quando chegar lá no portão. E o falar de Chico Xavier sempre nos traz a esse convite do trabalho no bem. E falar em trabalho no bem, amanhã de noite teremos mais uma vez a campanha São Francisco de Assis fazendo o seu trabalho de rua. Hoje eu já falei da campanha Amigo Doador, não vou tomar mais tempo falando da campanha São Francisco, que já falei em outros tempos. Mas é uma campanha que dá assistência a moradores de rua. E o frio está chegando, não só aqui, né? Mas o frio daqui já passa, já vai passar. Mas o frio das ruas, mas João Pessoa é quente, não tem frio. Não tem para quem mora dentro de uma casa. Que tem parede, que tem teto, que tem porta, que tem colchão, que tem um bom lençol, um travesseiro, aí realmente faz calor. Mas para quem dorme nas calçadas e nos bancos de praça, faz frio. Garanto que faz frio. Então, quando começa essa época mais de chuva, aqui nós reacordamos a campanha do agasalho. E solicitamos a todos aqueles que aqui vêm, quem tiver em casa, aquele lençolzinho, que não quer mais, que já está puidinho, cheio de bolinha, desbotado, que a lavadeira manchou de água sanitária. Pode ser esse? Pode. Porque eles vão forrar o chão. Contanto que esteja cheirosinho. Mas cheirosinho, sim. Porque às vezes fazem doação, eles vêm assim cobertos de mofo. Então, aí é cruel, né? Mas é tão lindo quando eles recebem um lençol. Porque tem gente que faz um preparo de um lençol quando vai doar, como se ele mesmo fosse usar. Lava, bota maciante e traz bem dobradinho dentro de um saco plástico. Quando a gente faz essa entrega a eles na rua, apesar deles estarem assim, imundos,
dias sem saber nem o que é um banho. Escovar o dente, isso aí nem se fala. Aí eles lá abrem aquele lençol. Minha máscara está limpa, viu? Então eu vou fazer com ela. Eu usei quando cheguei aqui. Aí eles pegam o lençolzinho e fazem assim, ó. Cheiroso. Olha, parece criança. A satisfação deles em receber um lençol cheiroso. Coisa que eles há muito tempo não sabem mais o que é. Cheiro. Cheiro bom. Sabe o que é o cheiro? Do crack, de outras coisas, do álcool. E aquele cheiro, aquele cuidado daquele lençol lavado e cheiroso, mesmo para quem vai estar numa calçada de rua, significa: eu me importo com você. Eu tenho um carinho por você. Vou enviar o meu lençol e quando chegar a você, chega não só fibras de um tecido, mas chega as fibras do meu coração e do meu carinho e do meu amor. E isso é sentido. Então, fica aqui o pedido de quem tivesse um casaco, uma jaqueta, meia, lençolzinho, cobertores, colchonetes, travesseiros que não queiram mais, tragam. Mesmo que não vai dar tempo para amanhã, porque talvez uns não consiga trazer ainda amanhã. Mas todo mês, no último sábado do mês, a gente faz a campanha São Francisco. A parte dela de rua. Então, quem quiser trazer durante o mês, é só chegar, deixar lá embaixo, na entrada, entrega seu Léo, ou qualquer pessoa que esteja lá embaixo, porque quando chega no último sábado, nós levamos para a rua. E com certeza, lençol e água são uma das coisas mais importantes para ele. Temos pão, cachorro-quente, suco, mas a vontade de água. Água mesmo. Não é suco, não é água. Porque na rua não tem água para eles beberem. E um lençol. Isso para eles é ouro. Então, quem tiver, faça uma arrumação lá em suas gavetas, uma faxina, tira aquela roupinha velha, uma meinha, e tragam para nós, para que possamos levar para os nossos irmãos que vivem em condições de vulnerabilidade social. Tá bem? Fica aqui o nosso pedido. E já sabe qual é a música agora que então vai cantar, André? Se estava pensando errado, agora você vai pensar certo. Já captou? Já. Não sei se é essa daí, não é? Vamos ver se vocês captaram bem a música. A música vai funcionar como a nossa prece final. Vou ver se eles captaram meu pensamento. Eita, que missão, hein? Então, gente, a música que eu separei